Olá, seja bem-vindo a Salmos para uma Quarentena, nosso tempo devocional no livro de Salmos, a respeito do livro e das implicações que ele tem para nós nesta época que estamos a viver de pandemia. Nós chegamos ao último salmo desta longa caminhada, estamos no Salmo 119 e iremos vê-lo então parte a parte. Começando hoje pela primeira parte do salmo, e como dissemos, este salmo é um salmo acróstico, ele começa e os primeiros e os 8 versículos que nós vamos encontrando em grupos de 8, cada um deles diz respeito a uma letra do alfabeto hebraico e todos os versos começam com a mesma letra. Então, o primeiro grupo de 8 versos começa com a letra Aleph, que é a primeira letra do alfabeto hebraico. Esta primeira parte podemos chamá-la de tema, ou seja, é o tema geral do Salmo 119, que é o valor da palavra de Deus, e depois podemos, de certo modo, ir percebendo que a cada novo conjunto de 8 versos ele vai mostrando uma bênção, ou uma característica, ou uma vantagem do seguimento da lei de Deus. Diz assim então o Salmo 119, o versículo de 1 a 8. Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Não praticam iniquidade e andam nos teus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Tomara sejam firmes os meus passos para que eu observe os teus preceitos. Então não terei de que me envergonhar quando considerar em todos os teus mandamentos. Render-te-ei graças com integridade de coração quando tiver aprendido os teus justos juízos. Cumprirei os teus decretos, não me desampares jamais. O início deste Salmo 119 lembra-nos bastante o início do Salmo 1. Bem-aventurado aquele que não anda no caminho dos ímpios, mas tem o seu prazer na lei do Senhor. E a ideia do Salmo 119 é toda esta. A imagem do bem-aventurado, a palavra podia ser traduzida por feliz, mas é mais do que a felicidade no sentido humano, como nós a percebemos. A felicidade, segundo normalmente a interpretamos, é algo bastante vago e muito pouco seguro, não é? É algo que altera com facilidade. As pessoas podem acordar felizes, por exemplo, porque tiveram uma boa noite de sono ou tiveram um sonho interessante e logo a seguir acontece alguma coisa no caminho do trabalho e já chegam lá chateadas. Ou ficam felizes porque aconteceu alguma coisa positiva e passado uma hora já não se lembram mais e já estão com o humor em baixo. Aqui o bem-aventurado, esta felicidade é algo bem mais profundo. Estamos a falar aqui sobre alguém que está exatamente naquela posição em que recebe todas as bênçãos de Deus. É aquela pessoa que tem a sua vida num posto, digamos, em que está em plena graça do Senhor e, portanto, está a contar com toda a provisão de que Deus pode dar, porque não existe pecado na sua vida que bloqueie a comunhão. E esta é a noção. Quando alguém, pelo seguimento da palavra do Senhor, vive a sua vida de tal forma a que não permita que haja bloqueios na comunhão, ele é feliz, ele é bem-aventurado, no sentido de que ele experimenta a presença marcante e abençoadora do Senhor na sua vida de forma constante, e isto permanece. Isto vem de andar na lei, isto vem de cumprir a lei. A ideia de andar, biblicamente, é sempre viver, e portanto estamos aqui a pensar nisto. E ele cita os irrepreensíveis, os imaculados. A ideia, tanto no princípio quanto no fim destes 8 versículos, é a ideia de integridade. Ou seja, alguém que não vive a sua vida um pé cá, outro lá. Não é uma pessoa que tem o seu coração dividido, de vez em quando se volta para as coisas de Deus e de vez em quando vive a sua vida sem se lembrar disto. Não. O coração é íntegro, inteiramente ele está voltado para isto. Este é o foco, é prioridade para a sua vida. Não se trata de uma observância mecânica. No versículo 2 nós percebemos que há um envolvimento de vida inteira, não é? Ele diz, busca de todo o coração. Ele não está falando aqui sobre a preocupação mental, por exemplo, como os fariseus terão no primeiro século, uma preocupação intelectual e mental de fiscalizar o cumprimento da lei, de criar regrazinhas para garantir que não falhavam. Não é isto. Ele está a falar aqui. Coração é a ideia bíblica no Antigo Testamento que envolve toda a personalidade, tudo aquilo que a pessoa é, os seus pensamentos, as suas emoções, o seu caráter, a sua vontade, toda ela está envolvida naquilo que é o cumprimento da lei. Então, aqui a lei não enche a sua cabeça, enche a sua vida.
porque todo o seu coração, tudo aquilo que a pessoa é, está voltado para o cumprimento da lei. E claro, o lado negativo é que não vai fazer o mal, portanto vai viver de acordo com a lei do Senhor, não estará agindo ou errando naquilo que está separado. O Senhor deu a lei como parte do pacto, não é? A lei era a parte da aliança. Primeiro Deus fez a sua parte, ou seja, Ele libertou o povo do Egito, Ele tirou o povo da escravidão, Ele deu ao povo liberdade, Ele tornou o povo uma nação, Ele deu-lhe liderança, deu-lhe provisão material, deu-lhe sustento do que o povo precisava e então deu ao povo a sua parte da aliança, que era o cumprimento da lei. Então o Senhor deu não para que ela fosse olhada de lado, não era apenas uma coisa superficial, mas era algo para ser cumprido, porque seria bênção para a vida daqueles que assim fizessem. O salmista entende que esta é uma das prioridades da vida e propósito para o coração e o dia-a-dia daquele que era do povo de Deus, o povo de Israel. Mas ele reconhece, no versículo 5 podemos perceber isto, que ele ainda não chegou ao nível principal, não é? Ele diz, tomara, não é? Ele mostra aqui um desejo de ainda poder chegar àquele nível digamos, de perfeição, ou o mais próximo possível da perfeição. E esta aqui é a verdadeira ambição do crente. Se podemos falar em ambição no sentido do coração daquele que anda com Deus, a sua ambição maior é poder viver de tal maneira que satisfaça o coração de Deus e traga alegria ao coração do Senhor. Por isso ele fala logo a seguir que não vai ter de que se envergonhar. Lembrando sempre que nas culturas orientais e na cultura do povo de Israel, a vergonha era algo muito marcante, tinha a ver com a questão pessoal, tinha a ver com a questão pública, mas tinha a ver com família, tinha a ver com clã, com tribo, com povo. A vergonha era algo que marcava e manchava, muitas vezes era preciso limpar a vergonha, a honra da família com sangue. Então ele diz a forma certa de viver, de maneira a ter satisfação, andar de cabeça erguida no meio do povo, não ter do que me envergonhar, é seguir a lei do Senhor. Ele deu-nos o seu plano de trabalho, digamos assim, para que nós possamos viver desta maneira. Uma vez aprendida a palavra, o verso 7 dá-nos a ideia de aprendizagem, de estudo, de meditação. Não se aprende de forma superficial e rápida. Ficamos com a ideia de que o salmista era alguém que gastava tempo com a palavra. Se realmente foi Esdras, o autor deste Salmo 119, alguém que gastou a sua vida inteira para meditar e para entender e para estudar todos os meandros daquilo que era a palavra de Deus para o seu povo através da lei. E ele sabe que isto vai levar à satisfação. Aquele conceito repetitivo bíblico, mas que importante, não é? Fé tem a ver com obediência e fé e obediência tem a ver com gratidão. Nós provamos a nossa confiança no Senhor através da obediência da sua palavra. E quando obedecemos a sua palavra, estamos a mostrar que nós confiamos nele. A nossa preocupação por cumprir aquilo que ele nos manda é prova de que nós o amamos e de que nós estamos a viver de acordo com a sua vontade. E isto produz esta bem-aventurança na vida do crente, e esta bem-aventurança traz gratidão, traz contentamento, traz alegria, traz motivo de louvor. E isto é algo próprio da vida daquele que é alguém que quer andar com Deus. Cumpre o que Deus pede. O único pedido do salmista neste pedacinho de salmo é que o Senhor não se esqueça dele. E certamente se ele está a viver na plenitude da bem-aventurança é porque ele está a cumprir e o Senhor certamente não se esquece dele. Bom princípio para nós em qualquer momento da vida. E nesta altura de muitas reclamações durante a pandemia, nós temos tido o privilégio de provavelmente ter mais tempo. Estamos confinados, muitas vezes não podemos sair, estamos limitados nas deslocações. Vamos aproveitar, em vez de reclamar, e usar este tempo com a palavra do Senhor. Se calhar em outras épocas mais corridos nós não tínhamos este privilégio que agora temos. E devemos desfrutá-lo, porque bem-aventurado são aqueles que andam no caminho do Senhor.